Caros irmãos e irmãs, hoje é dia 23 de julho, estamos na quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. É verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, todos os homens são destinatários da mensagem. Porém, muitos, como no tempo de Isaías, não sabem compreendê-la, dada a sua indisponibilidade à palavra divina. Aos discípulos, contudo, é revelado o sentido dela, por isso são bem-aventurados. A eles é dado a capacidade de conhecer, isto é, de aderir a Cristo e crer nele, que é o centro dos segredos e mistérios de Deus, o servo de Javé, que veio salvar-nos com sua morte. A alegria acompanha sempre o ouvinte desta mesma palavra. Aqui nós deparamos com o questionamento dos discípulos: por quê? Portanto, para alguns é falado em parábolas. É claro que nós compreendemos que, de certa forma, esta linguagem aproxima as pessoas mais simples. Faz com que, tirando exemplos da sua realidade, do seu cotidiano, todos possam vir a compreender os segredos que Cristo revelava acerca do reino de Deus. No entanto, ainda assim, aquele que não tivesse a disposição não conseguia compreendê-lo. Por isso que, justamente tirando de Isaías, a citação que nosso Senhor apresenta, nos fala que muitos, mesmo que ouvindo, mesmo que escutando, não compreendam, e então a palavra não cai no coração e não produz o fruto. Por quantas vezes, até no exercício do ministério, seja sacerdotal, ou seja até o catequista ou pregador de algum grupo de oração, por mais que se esforce, parece que encontra muitas vezes pessoas que estão fechadas à palavra. Que mesmo que sua oratória, sua pregação seja acessível, tire exemplos do cotidiano, existem aqueles que se fecham a ela e por isso não produz fruto. Mas felizes são aqueles que ouvem, os olhos veem, os ouvidos ouvem. Porque conforme a palavra nos diz, todos os santos e justos profetas do Antigo Testamento desejavam ouvir o que então é proclamado. Estejamos felizes, portanto, de ouvir a palavra de Deus, de acolhê-la em nosso coração e permitir que ela realmente produza fruto. Produza fruto para que não caia, como em outras parábolas nos mostram, em um terreno pedregoso, um terreno ressequido, muitas vezes num terreno em que sufoca a semente da palavra ou que ela nos é roubada, e antes caia no terreno preparado do nosso coração. Peçamos a Deus então essa graça, de que hoje, meditando a palavra de Deus, e aqui segue até como um incentivo, meditemos a palavra. Nestes tempos em que, por vezes, por diversas circunstâncias, especialmente esta pandemia, não podemos nos alimentar da Eucaristia na comunhão, possamos nos alimentar da palavra em nossas casas, em nossas residências e pedir a Deus a graça para que ela produza fruto, para que os segredos do reino, pela graça do Espírito Santo que ilumina a inteligência humana, nós possamos vir a conhecer e colocar em prática, portanto.
Então fica o incentivo. Pegue você a Sagrada Escritura e leia, medite. Leia o Evangelho de cada dia, leia as leituras da liturgia e permita que esta palavra de Deus meditada, então, possa produzir fruto em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.